Uma boa noite a todos. Certamente todos também agora estão sentindo o calor dessas semanas, né? Algo que há muito tempo não havia acontecido, mas sentimos na pele o calor intenso. Só para ter uma ideia, os ares foram ligados já às 4 horas da tarde, toda a igreja fechada. Mas é assim, calor intenso, né? Temos que suportar. E também lembrando que a igreja vive esse período bonito, sempre pós-natal, que é a época de Epifania. Essa palavra Epifania vem do grego e quer dizer manifestação. Não sei se lembra, uma vez veio uma mulher cananeia que tinha sua filha endemoniada e disse: Senhor, ajuda-me, socorre-me, Senhor. Aí Jesus diz assim: não vim senão para a casa de Israel. Claro que Jesus veio para os judeus, e através desse povo judeu ele iria a todas as outras nações. E a marca da Epifania é quando vieram os reis magos lá do Oriente para ver o menino Jesus e presentear o menino Jesus. Então Jesus é para todas as nações, não só para judeus. E esse período a igreja lembra muito Cristo para todos, sem distinção, todos os povos, todas as raças. E nós fazemos parte desta grande família. Vamos louvar nosso Deus e lembrando também que o nosso querido pastor estagiário, hoje será a sua despedida. Não falamos propriamente de desinstalação, aí seria no caso um pastor, mas como nós o chamamos pastor estagiário, hoje será a despedida, né? Porque ele tem que continuar seus estudos teológicos no seminário e lá em 2023 ele já está apto a receber um chamado pela IEL, pela nossa igreja. Louvamos nosso Deus com o hino que está indicado. A invocação ao Deus Trino, se puderem se colocar de pé. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Querida congregação, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados,
Confessemos, pois, os nossos pecados, o faremos em conjunto. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, e confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra chamado e ordenado, eu vos anuncio a graça de Deus e da parte por ordem do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados, e isto em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o salmo indicado para esse terceiro domingo de Epifania é o Salmo 19, que nós podemos ver lá colocado no painel. Esse salmo retrata muito bem a revelação que Deus se revelou também a toda a humanidade através da sua criação. Basta vermos as belezas, né, da própria flora, fauna, tudo que circunda ao nosso redor, os mares, os animais, tanta coisa bonita. E também aqui retrata o salmo também que Deus se revelou através da sua lei, ou seja, da sua santa palavra. Deus revela seus planos e sua vontade para com as suas criaturas. Através da palavra, Deus está mostrando qual é o plano que Ele tem para com a sua humanidade. Assim diz o texto: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala desta glória ao dia seguinte, e cada noite repete isto a outra noite. Não há discurso, nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa cidade. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam na nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das falhas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem.
Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. É aqui as palavras do salmista. Onipotente e sempre eterno Deus, olha misericordioso para as nossas fraquezas e em todos os perigos e necessidades, estende a tua destra da tua majestade para nos ajudar e defender, mediante Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Próximo hino, Deus é soberano. Vamos sentar e louvar ao nosso Deus. Nosso Deus é soberano.
Esse é um momento muito especial do culto cristão, onde nós podemos ouvir Deus falando conosco através da sua palavra. Faremos a leitura inicialmente de Neemias, capítulo 8, versículo 1 ao 12. Em seguida, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 31, onde lemos a primeira leitura. Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então, pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Esdras ficou ali no estrado acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram. E Esdras disse: Louvem ao Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, Amém. Aí se ajoelharam e, com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. Depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas eram Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetel, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josababe, Anã e Pelaías. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote, mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: Este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os e dizendo que não ficassem tristes num dia tão santo. Então todos foram para casa e comeram e beberam alegremente. E o que eles tinham repartiam com os outros, porque entenderam o que havia sido lido para eles. Até aqui a leitura de Esdras. Em seguida, lemos a carta de Paulo aos Coríntios. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não-judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés: não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas.
Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em seguida, os profetas e em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons, porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Até aqui a leitura das primeiras leituras. Cantamos Já Me Fuge a Glória Eterna. Leitura do Santo Evangelho, conforme Lucas 4, versículos 16 até o versículo 30. Nos colocamos em pé para ouvirmos o Santo Evangelho. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. Eles deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos
libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então eles começaram a falar. E ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. E diziam: ele não é o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum, faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isso é verdade, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que de fato havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Serepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, só Naamã, o sírio, foi curado. Quando viram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída para julgar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Confessamos a nossa fé nas palavras do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar, cantamos o próximo hino.
Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Os jovens que puderam estar no encontro da juventude no domingo passado, puderam ouvir um pouco do que é a Igreja de Cristo. A Confissão de Augsburgo, que é o primeiro documento escrito pelos luteranos e apresentado em 1530, perante o imperador e representantes do Papa, vai definir a Igreja do seguinte modo, está ali no slide. Ensina-se também que sempre haverá e permanecerá uma única Santa Igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, entre os quais o Evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o Evangelho. Veja, uma única Santa Igreja cristã. Não são várias igrejas de Cristo, mas sim uma igreja, que é a congregação de todos os crentes. Todos os crentes em Jesus congregados nessa igreja, onde o Evangelho é pregado puramente e os sacramentos administrados conforme o Evangelho. Para a Igreja de Cristo estar presente, o que é necessário? Que a palavra de Cristo, a Bíblia, e os sacramentos sejam ensinados e administrados corretamente, ou seja, como Cristo ensinou e instituiu. E a igreja é formada pelos crentes que se reúnem ao redor da palavra e dos sacramentos. O que isso tem a ver com as leituras? Volte lá no primeiro slide. Eu vou avisar quando passar, certo? Isso, fica aí. Tá. Vamos lá. O que essa explicação sobre a Igreja de Cristo tem a ver com as leituras de hoje e com o dia de hoje? Em duas leituras temos momentos de culto. No relato de Neemias temos um culto que acontece no ano de 400 antes de Cristo. E no relato do Evangelho, um culto que acontece mais ou menos 30 depois de Cristo. E o que há em comum nesses dois cultos? A palavra de Deus é lida e as pessoas estão reunidas para ouvirem essa palavra e uma explicação dela, uma pregação. No relato de Neemias, o povo havia sido libertado do cativeiro babilônico. A Babilônia foi dominada pela Pérsia e libertou o povo de Israel. Neemias conduziu a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém e a reorganização do templo. Então, esse povo pediu para Esdras, que era o escriba e sacerdote, que ele buscasse a Bíblia, o livro da lei, para ser lido. Naquela época, a Bíblia que eles tinham eram os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés. É interessante que é destacado que Esdras, naquele momento, estava num lugar mais alto para ler o livro, sobre um estrado, poderíamos dizer. Tem a ver com acústica e visibilidade. Hoje ainda fazemos isso. Aqueles que leem a palavra e a ensinam estão em uma posição que podem ser bem vistos e ouvidos. Não pela pessoa, mas pela função. Ao abrir o livro, todo o povo se pôs de pé, diz o relato. Esdras louvou ao Senhor e o povo respondeu: Amém, Amém. A congregação era composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Ou seja, incluía crianças, adolescentes e jovens. A palavra de Deus é para todos. E podemos perceber nesse relato coisas que nós fazemos ainda hoje no culto. Em seguida, houve explicações de leituras bíblicas. E os levitas ajudavam as pessoas a ouvir bem, as que repetiam o que era ouvido e explicavam essas coisas. O povo chorou ao ouvir a palavra da lei. E Neemias, o governador, Esdras e os levitas diziam ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor.
nosso Deus, e por isso não devem prantear nem chorar. O texto não deixa claro o motivo que eles choraram após ouvir a leitura da palavra de Deus, mas pela reação dos líderes, podemos imaginar que eles choraram de tristeza e contrição. Ao ouvirem sobre como Deus sempre foi bom para com aquele povo, e eles, por serem pecadores, terem falhado com Deus, eles ficaram tristes. Por vezes a palavra de Deus nos mostra isso, como nós falhamos com Deus, e é verdade. Mas a palavra de Deus também nos mostra o amor que Deus tem para conosco, apesar de nossos pecados. E isso nos traz muita alegria. Como Deus é bom para conosco, nos concedendo o perdão dos pecados e salvação eterna em Jesus Cristo. Uma coisa que chama atenção nesse texto é que a congregação valorizou a palavra lida e ensinada e demonstrou muita reverência a ela. Foi um momento de culto que aconteceu naquela congregação do povo de Deus. Um culto bonito e igualmente especial ao que temos hoje e que temos todas as semanas, quando a palavra de Deus é lida, anunciada, ensinada, quando os sacramentos são administrados e nós congregamos ao redor dessas bênçãos divinas. No relato do Evangelho temos outro culto. No sábado, conforme o costume, Jesus entra numa sinagoga, que era um local que acontecia nos eventos religiosos. Lê um texto. Isso era uma coisa comum. Qualquer homem que estudou um pouco mais poderia ler as Escrituras numa sinagoga. A leitura para o dia era do profeta Isaías. Jesus Cristo, o próprio Deus, toma a palavra no culto e lê um texto bíblico para as pessoas. Ele lê Isaías 61, que em outra tradução diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E após ler isso, todos olharem para ele, esperando aquela explicação do texto, ele diz: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E em seguida aconteceu algo ruim. As pessoas o expulsaram, recusaram o que ele disse, até queriam matá-lo. Por quê? Porque Jesus se qualificou como o Messias, aquele que foi prometido em todo o Antigo Testamento. E naquilo que ele leu havia um caráter de universalidade, salvação para todos, não apenas para judeus. Essas duas coisas incomodaram os ouvintes de Jesus. Eles se qualificaram Messias e querer salvar a todos os povos do mundo e não apenas os judeus. Veja, Jesus, o Deus encarnado, congregando com as pessoas, lendo e explicando a Escritura. Não é todo dia que vemos isso, ou é? Jesus, ao iniciar o seu ministério, já aplica sobre si o texto de Isaías. Jesus foi ungido, escolhido pelo Espírito Santo para evangelizar, levar a boa notícia às pessoas, libertar cativos, prisioneiros, que no Novo Testamento fica claro que é perdoar pecados, restaurar a visão dos cegos, curar a vista fisicamente, mas principalmente espiritualmente, dando a fé salvadora. E ano aceitável do Senhor, que na tradução que lemos foi um pouco diferente, é uma forma de falar desse ministério de Jesus que foi iniciado e que dura para sempre. Dois momentos de cultos registrados na Escritura. Congregações reunidas ao redor da palavra de Deus, assim como nós hoje. Assim como a comunidade evangélica luterana Sião, que se reúne em cultos e estudos bíblicos para aprender sobre a palavra de Deus, receber o perdão dos pecados,
fortalecer a fé e os participantes serem abastecidos a fim de compartilhar esse amor de Deus no dia a dia, enquanto aguardamos a volta de Jesus. Martinho Lutero, poucos anos depois daquele primeiro documento que os luteranos escreveram, vai escrever outra definição de Igreja de Cristo, que vai estar 2 slides à frente. Passem os slides. Aí. Uma criança de 7 anos sabe o que é a igreja, a saber, os santos crentes e os cordeirinhos que ouvem a voz de seu pastor. Pastor aqui é o pastor Jesus, que está presente em sua igreja e fala ainda hoje nela. Os cordeirinhos que ouvem a voz do bom pastor Jesus. E aí vale lembrar o que Jesus disse sobre ele mesmo. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe apriscos. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. O apóstolo Paulo, no trecho que lemos hoje, fala sobre o corpo de Cristo. Cita que cada um dos membros tem dons diferentes e complementares para trabalharem em conjunto nesse corpo de Cristo. Ele escreveu, vamos ler novamente os versículos 37 a 31, porque são muito interessantes. Está no próximo slide também. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A um Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar ou de ajudar, ou de administrar ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Como nós vimos hoje, nessas leituras e nas leituras da semana passada, Deus dá dons diferentes às pessoas para servirem e ofícios, vocações diferentes também nesse corpo, que é a igreja cristã, a igreja de Cristo. Mas ao vermos a importância da palavra de Deus e dos sacramentos na igreja, podemos pensar como é importante o ofício do ministro da palavra, do pastor de Cristo. E aí os luteranos, naquele primeiro documento de 1530, vão escrever o seguinte sobre o ofício da pregação, que se refere especialmente ao ofício do ministério pastoral. Está ali no próximo slide. Para conseguirmos essa fé, instituiu Deus o ofício da pregação, dando-nos o Evangelho e os sacramentos, pelos quais, como por meios, dá o Espírito Santo, que opera a fé onde e quando lhe apraz, naqueles que ouvem o Evangelho, o qual ensina que temos pelos méritos de Cristo, não pelos nossos, um Deus gracioso. Deus instituiu o ofício da pregação, que é exercido por homens chamados pelo próprio Deus, através de congregações e da igreja, para ensinar a palavra de Deus e administrar corretamente os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Porque palavra e sacramentos são os meios que o Espírito Santo opera a fé e fortalece a fé, onde e quando lhe apraz. E como nós temos visto, onde está a palavra e os sacramentos está a igreja de Cristo. Uma belíssima prática que remonta ao Antigo Testamento e que nós luteranos mantemos é a veste litúrgica. O pastor, no momento do culto ou de certos ofícios, utiliza a veste litúrgica para deixar claro para todos, inclusive para ele, como para as outras pessoas, que ele está agindo em nome de Cristo. Quando ele anuncia
os seus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o próprio Cristo que está anunciando esse perdão. Quando Ele convida a Santa Ceia, venham porque tudo está preparado, tomai e comei, tomai e bebei. É o próprio Cristo convidando-nos para o banquete que dá perdão, vida e salvação eterna. Quando o pastor prega, é como se o próprio Cristo estivesse lendo a Escritura e ensinando-a, como Ele fez no Evangelho lido há pouco e tantas outras ocasiões em seu ministério terreno. Jesus continua presente nos cultos e devoções, onde sua palavra é lida e os sacramentos, batismo e santa ceia administrados, Ele está presente. Não há dúvidas. Na Santa Ceia é mais real ainda. O seu corpo e sangue estão ali, juntos com o pão e o vinho, para perdoar os nossos pecados e fortalecer a fé, porque Jesus disse que assim aconteceria. E é sobre esse poder salvador que há na palavra de Deus que o salmista se refere no salmo que lemos hoje. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Querida congregação de Cristo, amigos e irmãos na fé, que comigo e todos os outros cordeirinhos que ouvem a voz do bom pastor Jesus, espalhados pelo mundo, que formamos o corpo de Cristo. Nesse último ano eu fui chamado por vocês para aprender, exercitar e ser testado como um possível ministro de Cristo, um possível pastor do bom pastor Jesus. Sendo guiado por Cristo, eu tentei sempre ser esse servo dele na vida de vocês, pessoas que ele colocou ao meu redor. Procurei aprender pelo estudo da Bíblia, de livros e pelo ensino dos pastores, e procurei pôr em prática com fidelidade às doutrinas e aos ensinamentos de Jesus. Pastores e seminaristas são humanos, erram, mas graças à misericórdia de Deus, Ele nos usa apesar disso e nos perdoa quando falhamos. Agradeço imensamente por todo o carinho, apoio, incentivo, acolhimento e aprendizados dados a mim nesse ano, dados pelos meus pastores, suas famílias, pela diretoria, pelos membros em geral, pelos departamentos e pelas amizades que formei. Fui muito bem acolhido e tive diversas oportunidades de servir a Cristo e às pessoas. Aprendi muito e desejo ter sido e continuar sendo um servo de Cristo, onde Ele me levar. Muito obrigado, querida congregação. Ser pastor é um grande privilégio de Deus, uma grande responsabilidade. Como vimos nas leituras de hoje, a palavra de Deus tem poder de salvar e condenar. E a palavra que os pastores em nossa comunidade transmitem não são palavras dos pastores, não são do pastor estagiário, nem do seminarista, mas sim palavras de Deus, palavras de Cristo. A palavra de Deus tem poder de perdoar as pessoas, mostrar a salvação de Jesus e mudar a nossa forma de viver. 5. Pregá-la é um grande privilégio, uma grande responsabilidade. E eu sinto-me feliz por Deus ter me abençoado nesse serviço tão sublime e nobre, apesar de todas as minhas falhas. O corpo de Cristo, a sua igreja, é formado de pastores e não pastores. Cristo é o cabeça da igreja e ele usa os pastores e os outros crentes na sua igreja, com os diversos dons que cada um tem e com a mesma finalidade, no mesmo servir, na mesma direção. Deus quer salvar a todos, quer nos usar para transmitir sua palavra e quer que permaneçamos firmes na fé para alcançarmos a vida eterna. Todos nós estamos juntos nesse servir a Cristo. Ele nos alcançou,
nos deu a fé e a salvação, nos guia em nossa vida. Podemos e devemos servi-lo em gratidão. Podemos ser servos de Cristo. Que eu e vocês continuemos firmes nas doutrinas de Jesus e reverentes à sua palavra e aos sacramentos. E para terminar, deixo aqui 2 relatos bíblicos finais para nós, que estão no slide, Palavras de Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Que nós, ao irmos, onde a gente estiver indo, onde Deus estiver nos levando, nos relacionando com pessoas, nós procuremos fazer discípulos de Jesus e ensinemos a guardar todas as coisas que Ele ensinou. E Jesus está conosco todos os dias. Que bênção! E que em gratidão ao grande amor que Deus tem por nós, o último versículo do Salmo de hoje seja a minha e a sua oração diária. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Aqueles que podem, fiquem em pé e vamos cantar o Cria em mim, ó Deus. É chegado o momento da oração geral, então vamos orar, colocar a Deus nas nossas súplicas, intercessões, agradecimentos, e vamos também pedir, em especial pelo pastor Mário Hesse, que fará uma cirurgia amanhã, que Deus abençoe a condução dessa cirurgia. Falamos com Deus em oração. Deus Todo-Poderoso, que por teu Filho Jesus Cristo deste aos teus santos apóstolos muitos e excelentes dons, e ordenaste que apacentassem atenciosamente o teu rebanho, concede que todos os pastores preguem a tua santa palavra com fidelidade, a fim de que sejamos admoestados, instruídos, nutridos, confortados e fortalecidos pela tua palavra, e possamos fazer aquilo que agrada a ti e que é proveitoso para nós. Senhor, somos gratos por mais esta oportunidade de nos reunirmos como igreja. Aqui escutamos a mensagem do Evangelho, cantamos hinos e somos fortalecidos na esperança da vida eterna. Confere poder à mensagem da Tua Palavra hoje anunciada, que ela haja em nosso coração, fortalecendo nossa fé e nos guiando rumo à vida eterna. Agradecemos-te, Senhor, por tudo que recebemos de Ti, pela fé, pela saúde, pelo alimento, pelos amigos e família, professores e pastores. Obrigado, Senhor.
Abençoa cada um de nós em nossa vida com teu amor e misericórdia. Abençoa esta comunidade para que continue servindo a Ti da melhor forma possível e usa-nos como teus servos. Pedimos em favor dos que sofrem em hospitais ou em casa com enfermidades ou dificuldades. Citamos em especial o pastor Mário Hess, que está no hospital e será submetido a uma cirurgia. Senhor, guia os médicos e enfermeiros no procedimento e dá a Tua paz à família e amigos. E se for da Tua vontade, que a cirurgia seja um sucesso e ele possa retomar sua vida. Pedimos por essa pandemia que ainda assola o nosso mundo. Pedimos também pela desigualdade social. Senhor, cuida de nosso mundo. Somos totalmente dependentes de Ti. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem sentar-se. Cantamos o hino Preparação para a Missão. A Santa Ceia. Aos que puderem se colocar de pé para darmos sequência às palavras da ceia do Senhor de forma responsiva. O Senhor seja convosco. Levantai os vossos corações. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor, Santo Pai, onipotente, eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios da sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém. E que a paz do Senhor esteja convosco, hoje e sempre. Amém. Vinde, porque tudo já está preparado, só o pão e o vinho, o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Podemos afirmar assim: eis aqui o mistério da fé. Nós vamos sentar, nos preparar, colocar a mesa logo mais, e então os músicos vão tocar os hinos que serão cantados durante a distribuição. Sejam bem-vindos, tudo está preparado.
Neste momento nós queremos cantar um hino e que também lembra sobre a amizade que nós temos uns com os outros e também com o estagiário, que ora estará deixando a congregação para prosseguir os seus estudos no seminário de teologia. E neste momento de canto também, aos que estiverem preparados, poderão trazer então as suas ofertas aqui à frente. Aliás, a própria presidente Jacinta pediu que colocássemos então o prato já no altar, é bem mais significativo. Os que tiverem dificuldade de subir, peçam para alguém, mas eu acho que não há essa dificuldade, já deixamos direto no altar, que é muito mais significativo. Escurecer
imaginaríamos, né, que fosse tocado tão bem esse hino cantado com tanto vigor, mas gostaríamos de, brevemente, antes de chamar o estagiário Juan aqui à frente para fazer a sua despedida, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela tem uma pequena liturgia de despedida. É um gesto simbólico, mas muito significativo. Talvez assim um breve e rápido relato. O estagiário ele teve assim, e o próprio seminário reconhece, a igreja reconhece, que a comunidade evangélica luterana Sião tem suas atividades de uma forma muito completa, muito extensa, e faz com que o estagiário tenha assim, uma experiência nas diversas áreas dentro da igreja. Só para ter uma ideia, ele teve a experiência com a escola, juntamente com o pastor Marlos, pôde tocar, pôde ensinar as crianças também, foi uma experiência muito boa. Também teve uma experiência com o centro de acolhimento e também ir ao encontro das crianças, adolescentes, levar a palavra, cantar, né? E também teve uma experiência, especialmente comigo, de visitação, de levar Santa Ceia para aqueles membros que não podem vir mais à igreja. Tantas vezes ele levou a devoção e se sentiu assim, foi um aprendizado muito bom, né? Teve a experiência de ontem no sol escaldante. Felizmente perdemos um funcionário do Centro de Acolhimento Martim Lutero, da Esquina Gaúcha. Estava começando a trabalhar na agricultura, teve um infarto fulminante, partiu dessa vida, e como o pastor Elias não está agora, está em férias, o estagiário me acompanhou. O sepultamento foi a 1 hora, atendendo na funerária, depois no cemitério São Roque, só com sol escaldante, mas lá estávamos nós levando a palavra de Deus e também o cântico. Interessante que as filhas são da igreja quadrangular e nós temos um livreto onde nós temos hino, e ela disseram: pastor, é esse hino que nós queremos cantar, mais perto quero estar. É um hino, embora que nós pensemos que seja da nossa igreja, mas é um hino dentro da igreja cristã, um hino universal, foi tão bem cantado. Então eu só queria dizer assim, parabenizar o estagiário, que ele teve um desafio bem grande, né? Muita atividade, e eu creio que a diretoria também pensa assim, que ele está preparado para prosseguir os seus estudos teológicos no seminário. Mais um ano de muito estudo para depois então se formar lá para dezembro e depois para o ano que vem receber um chamado, só Deus sabe aonde, né? Pedimos para que ele venha. Pastor Marcos, vamos ficar aqui na frente também para essas palavras juntos. Aqui nós dois fomos aqueles, né, então, que fomos os conselheiros principais do pastor estagiário durante o ano letivo. Juan Chonardi Faller: estimado irmão estagiário, o Santo Ministério como instituição divina é um ofício nobre e que requer o melhor preparo. Como estagiário você participou do ministério que Deus deu à sua igreja, trabalhando como um servo entre o povo de Deus. Assim preparou-se para concluir, aliás, o curso de teologia e colocar-se à disposição de Deus para receber um chamado regular para o Santo Ministério. Foi um ano de preparo, durante o qual a congregação e estagiário tiveram uma troca de experiências. Como servo de Deus, você assumiu na congregação a posição de estudante e serviu como assistente dos pastores. Cumpriu com seus compromissos e com suas responsabilidades acadêmicas no campo do conhecimento, das atitudes e das habilidades, nas quais você foi alvo de avaliação. Cumpriu também os deveres e as responsabilidades de estagiário nas atividades do Santo Ministério, em conformidade com a Escritura Sagrada e com as confissões luteranas, sob a orientação de seus pastores orientadores, num espírito de amor e serviço. Pelo fato de ter servido nesta congregação como estagiário nas atividades ministeriais, cumprindo o programa de atividades práticas
para os alunos da Faculdade de Teologia do Seminário Concórdia. Como seu pastor orientador, eu declaro encerrado o seu estágio de teologia nesta congregação, na comunidade evangélica luterana Sião. E nos despedimos em nome do Deus Trino, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos orar também, por favor, para o estagiário neste momento. Senhor Deus, gracioso Pai, agradecemos-te as bênçãos que tens concedido à nossa congregação, através desse teu Filho, servo, Juan. Pela tua palavra e Espírito, preserva-o na verdadeira fé. Permite que ele conclua seus estudos teológicos e se coloque à disposição para servir como pastor da tua igreja. Que possa ser um exemplo na fé e na dedicação ao trabalho em teu reino. Ouve-nos através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Como diz aqui a palavra na liturgia, vá, pois, e continue seus estudos no Seminário Concórdia. Que o Senhor o abençoe e faça de você uma bênção para muitos. E que a graça de Deus mova você a produzir muitos frutos e que esses permaneçam para a vida eterna. Amém. A congregação pode sentar, talvez o pastor Marcos também queira dar uma palavra, já que o estagiário trabalhou junto com o pastor Marcos também, como os jovens, né? Talvez uma palavrinha. Boa noite a todos. A gente quer agradecer o Juan de forma especial em nome do Departamento de Jovens, pela condução das atividades junto comigo durante esse ano, também na escola, onde ele pôde atuar, especialmente nos momentos devocionais com os alunos, muito bacana. E também em nome da Escolinha Dominical, Escolinha Bíblica, que esteve conosco, e as profs da escolinha trazem um presente para você neste momento. A Vanessa e a Prof. Dana estão aqui. Vamos entregar o presente por Juan. Deus o abençoe ricamente, Juan. Queremos também chamar a nossa presidente Jacinta Bom, que também certamente, como nós a chamamos, o mimo, né? Por esse tempo de trabalho, né? Comunidade, e a gente agradece muito ao pastor estagiário que nos auxiliou bastante durante esse ano, foi de grande valia, porque embora nós estamos em pandemia, né, ele teve que direcionar o seu estágio quase que, vamos dizer assim, direcionado às casas, visitações. Nossos cultos são, vamos dizer assim, limitados nas presenças, né? Mas foi de grande valia o ensinamento e o exemplo também dele perante a nossa comunidade, junto aos jovens, a música, em tudo ele foi muito, muito valioso. Por isso a gente está trazendo um mimo, que ele não esqueça da nossa comunidade, que ele é uma boa imagem à nossa comunidade, para o seminário e pela profissão que ele vai exercer junto a uma nova comunidade, provavelmente no futuro. Talvez
talvez não se estendendo, mas também tem os momentos bons e os momentos ruins. Quando o Juan fez os seus 27 anos, nós convidamos ele para ir lá em casa. E ele detesta comer abóbora. Uma coisa que eu mais gosto de fazer é comer abóbora, né? Bem temperada. E nós demos um lindo presente para ele. Ele foi abrindo delicadamente aqueles papéis, presente. E quando chegou o presente, era uma abóbora. O semblante dele caiu. Só que depois, em seguida, corremos buscar o presente outro, né? Então isso ficou marcado. Também tem que ter brincadeira, né? A gente brincou, mas ele teve um impacto assim, né? Porque era uma abobrinha que ele não levou, ficou lá em casa. A gente acabou comendo. Como? A Noemi, pois não, Noemi? Sua palavra. Departamento de Servas. Bom, tivemos algumas reuniões, né? Conseguimos reiniciar em setembro e outubro, né? Mas foi de muito proveito os estudos, o acompanhamento do pastor, né, o Alci, e desejamos que Deus abençoe nessa nova etapa, mais um ano daí, seu chamado. Eu não consegui abrir ainda as coisas, vocês querem que abra aqui ou deixa? Não entendi. Agora? Isso aqui é bem bonito, hein? Mensagem de gratidão ao estagiário Juan pelo relevante trabalho prestado a esta comunidade. Quão formosos são os festas que anunciam boas novas, coisas boas. Romanos 10, 15. Muito legal, muito obrigado, comunidade. Vamos ver o da escola dominical. Uma caneca que conserva isso, né? Essa palavra. Juan, meu nome, que legal. O Senhor guardará você, Ele estará sempre ao seu lado. Nossa, que bonito isso aqui. Com carinho, escola dominical Sião. Muito bom isso aqui. E das servas, essa bela toalha aqui. Muito bem, tem verde, eu gosto muito de verde. Jesus é o Senhor. Muito bonito, muito obrigado. Oi? Ah, Sônia, Sônia, que legal, muito obrigado. Nossa, belíssimo trabalho, então. Eu não faço nem ideia como é que faz isso. Muito obrigado. Sei, isso eu sei. Mas tá bom, pessoal. Eu já falei muito, eu escrevi um negócio lá no informativo, né, na despedida ali, que eu agradeço muito com a congregação, quem não leu ali. Mas eu sou muito grato à congregação Sião, que me deu a oportunidade, que me acolheu muito bem, né? Eu fui muito bem acolhido, não tenho nada a reclamar assim. Sempre perguntava se faltava alguma coisa, como é que eu estava, se estava tudo certo. E sempre for aberto lá, porque eu tive muito a aprender e até perguntar a minha opinião, o que eu podia contribuir e tal. Então, eu acho que essa vivência que eu tive foi muito boa aqui, né? Tanto de aprender, como também de querer que eu ajude, né? Então, eu fico muito feliz de ter servido a Jesus entre vocês e com vocês. E eu aprendi muito com os pastores, com a diretoria, com as pessoas, eu me diverti muito com os amigos que eu fiz e eu não vou esquecer de vocês, então muito obrigado por tudo, tá? E que Deus continue abençoando a cada um de nós nesse servir a Cristo, que é para a vida eterna, né? A gente começa aqui e a vida eterna continua. Então, obrigado e uma boa noite a todos, uma boa semana.